Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Pode Destravar, um podcast voltado para empreendedores, pessoas que estão em transição de carreira, você que quer melhorar sua alta performance. Toda segunda-feira eu trago aqui pessoas que trazendo a sua experiência de vida, o que passou, como cresceu, como chegou, o porquê que elas fazem isso e como elas fazem, trazendo experiência para você aprender com essas pessoas. E hoje estou com um convidado aqui que ele é médico, ele é pós-graduado em Medicina da Emergência pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é formado em MBA em Gestão, Inovação, Tecnologia em Saúde. Ele possui 5 cursos validados internacionalmente com foco em atendimentos em vítimas graves. Ele trabalha como coordenador médico do PAN, aqui de Umuarama. Ele também trabalha no SAMU há 2 anos e meio, e na UTI geral cardíaca do Instituto Nossa Senhora, e ainda é professor de universidade. O homem tem um currículo gigantesco. Quero dar aqui as boas-vindas ao Leonardo. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Uma alegria receber você aqui para compartilhar um pouco da sua história, do que você faz, dos aprendizados que você tem, né? Porque é bem intenso esse trabalho seu, né? Você vive sob pressão o tempo todo aqui com as pessoas e em alguns momentos da vida você tem que agir rápido, você tem que pensar rápido, né? Tem que ter muita habilidade. Então, eu quero te agradecer aqui de você ter aceitado o meu convite e queria que você falasse para a galera aí quem é o Leonardo Sandri, o que ele faz. Boa noite, galera. Então, como o André já apresentou, sou Leonardo Sandri, sou médico pós-graduado em Medicina de Emergência e atuo nessa área, principalmente hoje em dia. Assim como o André falou, é uma área que tem uma vertente literalmente emergencial, né? Então, cada segundo importa, né? Nessa emergência que a gente vai tendo aí no nosso dia a dia de trabalho. Também atuo na parte de gestão, tudo mais ali no PAN, mas o que eu foco mesmo nessa parte de medicina de emergência, tanto como professor ali na Unipar e na minha carreira mesmo profissional. Ô, Léo, o que te motivou você a se tornar médico? Quem que te inspirou? Quem foi a figura que te inspirou? Por que você escolheu isso? Falar bem a verdade, assim, tem muita gente que... não, eu sempre quis ser médico. Eu não sempre quis ser médico. O meu pai é médico, minha prima é médica. Então, sempre tive contato, né, assim, com médicos. Mas eu pensava em fazer... administração, precisava fazer engenharia, sempre gostei muito dessa parte de física, química, matemática, tanto que eu sempre fui bem melhor nessa parte, até eu formar, eu sempre gabaritava tudo essa parte, biologia e química eu ia mais ou menos. Mas bom de conta, legal. Até hoje eu gosto bastante, mas depois no terceiro ano, no último ano do colégio mesmo, que eu falei, olha, eu vou fazer medicina. Gostei, eu fui um pouco mais atrás, eu tinha um pouco mais de idade, mais experiência, maturidade também. Fiz cursinho, passei em medicina, né? Fui para Curitiba, fiz lá em Curitiba. Quantos anos você tinha mais ou menos? Tinha 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. Uhum. E daí fui para Curitiba e fiz medicina. Até o terceiro ano da faculdade eu ainda não tinha certeza que eu queria fazer medicina. Caramba! No terceiro ano eu lembro que eu conversei com meu pai e falei, pai, eu acho que eu vou desistir. Ele, não, agora está na metade, termina. Depois você pode fazer outra coisa, mas já termina. Eu falei, não, vou continuar. E a partir do quarto ano foi quando eu me dediquei de verdade. Eu falei, cara, você se encontrou ali. É isso mesmo que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu tenho certeza que é isso agora. E principalmente depois de formado, que eu me identifiquei mesmo, que foi quando eu comecei a atuar com a medicina de emergência, que eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Também não terminei faculdade querendo fazer medicina de emergência. Queria fazer anestésio, queria fazer clínica médica, fiz prova para anestésio, que em terceiro lugar só tinha 2 vagas, foi o único ano que não rodou a lista. Hoje em dia, eu dou graças a Deus que não rodou, porque eu acho que eu ia ter terminado já ali, mas falei, não. Depois que eu comecei a atuar nessa área, que foi quando eu falei, cara, valeu a pena ter feito a faculdade, feito cursinho, ter especializado ali, estudado bastante, estudo sempre estou inovando, né? Renovando cursos, fóruns, estudos, porque não pode parar, né? Mas vamos dizer que dos últimos 2 anos para cá, que foi quando eu falei, agora eu me achei dentro do que eu vou fazer e quero continuar fazendo. Muitas vezes a nossa carreira, quando a gente é jovem, né, realmente tem essas dúvidas, a pessoa não sabe ainda, aquela perguntinha, o que eu vou ser quando eu crescer, né? Fica aquela dúvida, porque daí a família fica influenciando, fala, não, meu filho vai ser isso, né? E às vezes é um erro, né? Às vezes tem que perguntar o que você gostaria de ser, né? Tem muitos pais que erram, que querem que o filho siga a profissão, muitas vezes, ou querem realizar um sonho do pai, e não é o sonho do filho. Então tem que ter um cuidado tremendo assim, de direção de influenciar a pessoa. Porém, no decorrer do caminhar, né, você se encontrou lá no terceiro ano.
O que aconteceu que não fez você desistir mais? O que foi o que virou a chavinha, assim? Falou, não, agora eu me encontrei. O que aconteceu? O me encontrar e eu desistir foi um pouco diferente uma coisa da outra. Vamos dizer, eu não desisti, foram pessoas mesmo. Né? Acho que em tudo na vida a gente tem pessoas que a gente se usa de alicerce, assim, mas principalmente amigos, meu irmão, minha família. Falei, pô, não, vamos continuar, não vai sair agora não. Mas como é que eu vou continuar a faculdade se você vai sair também? Não. Eu falei, não, verdade, vou continuar. E quando eu falei, não, eu vou continuar, então eu vou formar, vou me dedicar um pouco mais agora. Nunca passei perrengue também na faculdade, questão de nota, nada assim. Mas aí foi quando eu comecei a abrir mais a minha mente, principalmente. Falei, pô, tô disposto a aprender mais. Eu vou ouvir mais, mesmo as coisas que eu não gosto. Né? Mesmo as coisas que eu não gosto, vou experimentar, vou ver, vou prestar mais atenção na aula, vou fazer mais. Isso foi quando mudou. Parecia que tudo ficou melhor na faculdade. Meu desempenho até na faculdade melhorou. Ou seja, você fez o que precisa ser feito. Fiz mesmo não gostando, mesmo abri a mente, vamos dizer, para uma nova ideia. Falei, estou disposto agora a aprender mesmo. Antes eu fui meio que arrastando, falei, pô, tá chato, não é isso que eu acho. Eu falei, o que vai ser, vamos deixar acontecer, vou absorver tudo que eu puder. Estou aqui para isso, vou fazer isso, então. E foi quando mudou, assim, revolucionou até meu estilo de vida. Caramba. Comecei a mudar mesmo, voltei a ter mais foco na minha vida de maneira geral, tanto familiar, pessoal, tudo, que eu comecei a progredir de maneira... Você tomou uma decisão que falou, agora eu vou ser disciplinado, agora eu vou entrar de cabeça. E quando você arruma um comportamento, vai arrumando todas as outras coisas, né? Exato. Em volta, né? Vai se organizando sozinho. Vai se organizando sozinho, não é? E às vezes, gente, a gente só precisa mudar uma coisa, uma vírgula. E aí todo o sistema na sua volta começa a mudar também. Olha só como é que foi, né? Uma mudancinha que você fez determinou, as outras áreas da sua vida também começou a se organizar também. Exato. Dessa maneira, né? E aí você decidiu e aí você começou a se apaixonar pela medicina. Daí foi quando eu falei, eu acho que é isso mesmo que eu quero fazer. Daí depois de um ano, assim, pro quarto, já pro quinto, eu tenho certeza, é isso. Não tenho nem dúvida. Sorte que eu não desisti, porque eu acho que ia me arrepender, talvez, futuramente. E 100% satisfeito. Eu falei, eu formei muito feliz, formei, estou muito feliz, realizei o que eu queria fazer mesmo. Agora tem outros objetivos, né? Vamos progredir ali também. Uhum. E qual foi o maior desafio seu nesse período todo da faculdade, quando você saiu, se formou? E agora? O que aconteceu? Eu acho que o principal foi assim, nos últimos 2 meses para depois uns 6 meses formado, assim. Que eu acho que toda faculdade é assim, né? Você aprende, mas você não sai 100% preparado. É mentira falar que não. Sair 100% preparado, não sai. De nenhum curso, eu falo assim. Você tem que depois praticar você. Uhum. Né? É diferente você ter um tutor, alguém junto, e você sozinho. Na hora do vamos ver, é você e você. No caso, assim, você e o paciente, algo assim. Então, nessa fase, eu lembro que tinha muita segurança, tinha medo, né? Pô, sozinho no plantão. Muitas vezes aqui na região, cidade pequena, tudo. Às vezes até plantão aqui, pô, tô sozinho, tenho mais uma pessoa só, não conheço. Será que vai me ajudar? Não vai? Se eu tiver dúvida, não conseguir fazer, não souber. Isso acontece, né? Muito. Né? Tanto que se eu passo muito para os alunos, saibam onde vocês vão trabalhar, o que você formar. Vocês estão bem preparados, mas tem coisa que vai ter dúvida. A gente parece que nunca está preparado, né? Com os desafios, né? É muita insegurança, principalmente, eu acho. Que o desafio vai vir e às vezes a gente tem que fazer com medo mesmo, né? Porque não tem quem fazer no seu lugar, né? Você está ali, você precisa fazer e tem que agir. E aí, onde que entrou a emergência aí na sua vida? Então, quando eu formei, eu comecei a trabalhar pronto atendimento, né? Como clínico, assim, então casos mais leves, nada tudo emergencial. Também fui chamado para trabalhar na regulação do SAMU, né, que é mais na parte do telefone, regular os casos, averiguar se é isso mesmo, para onde vai, de onde vem, auxiliar, às vezes, alguma informação. E foi quando eu falei, nossa, tem muita coisa que eu não tenho certeza como faz, eu tenho um pouco de dúvida qual que é o tratamento, vindo ali, e eu aproveitava para estudar. Então, enquanto eu não estava na ligação, eu estava estudando. Chegava em casa, estudava aquele caso. Via uma coisa no meu trabalho, eu estudava. E depois de ali, 6 meses, 1 ano, eu falei, cara, agora eu tenho bem menos dúvida. Dúvida eu tenho até hoje, né? Não tem. Mas eu tenho muito menos dúvida e me sinto muito mais seguro. E eu comecei também a migrar de atendimento clínico para atendimento de emergência, de pouco a pouco. Até eu migrar 100%. Quando eu falei, cara, essa área da medicina que eu quero seguir. E que eu me apaixonei, assim, por isso. Então, foi quando eu comecei a fazer uma pós, quando eu comecei a fazer vários outros cursos junto com isso, treinamento de ultrassom, de trauma, de resgate, disso, daquilo. Daí foi quando eu expandiu, assim, meu conhecimento, que eu falei, com certeza é isso. Né? Então, mais do que só o conhecimento, foi quando eu me afirmei também, né?
O conhecimento vai levando a isso, né? Aham. Você vai tendo Vai mais amadurecendo, vai... amadurecimento, você vai tendo mais, como é que é? Autoconfiança. Confiança. Não tinha mais aquele medo, assim. Tem situações que são desafiadoras. Até hoje, não vou falar assim tudo? Não. Mas eu sei a maior parte, vamos dizer, do que eu preciso para fazer o que eu faço. Né? E pelo menos eu tenho um raciocínio clínico suficiente para poder conduzir. Esse caso está chegando no limite para falar, a partir de agora não é mais comigo, não tenho o que fazer. Tem que ser um outro especialista, um outro profissional, em outro lugar. Então, isso vai mudando junto, aos poucos, né? Aham. Isso é igual qualquer lugar, qualquer profissão na vida. Mesmo você melhorando, vai tendo novos desafios. Você vai vendo como coisa, nossa, que eu fazia, mas não era o tão certo. Posso fazer isso? Não, já sou bom nisso, mas eu posso fazer melhor ainda isso. Vou aperfeiçoando cada vez mais. E o principal, não parar, né? Não parar, né? Não Maravilha. pode parar. Pessoal, não se esqueça agora de você se inscrever aqui no nosso canal, botar o dedo no sininho ali, dar um joinha, fazer seu comentário, sua pergunta, que a gente vai responder a todos. É muito importante. E compartilhe esse link com as pessoas que você que está precisando ouvir isso, que está em transição de carreira, que está em dúvida ainda o que fazer, como fazer. O Léo aqui vai dar uma aula para nós hoje de persistência, de como viver sob pressão. A história dele é muito legal, o trabalho dele é desafiador, né? É algo que, para muitos, voltando isso para o empreendedorismo, né? O empreendedor também vive o tempo todo na emergência, muitas vezes, o tempo todo tem que tomar decisão rápida, o tempo todo o empreendedor ele tem que aguentar pressão, e às vezes parece que vai morrer, e aí tem que ressuscitar, tem que fazer algo e agir rápido. Aí, Léo, eu quero fazer essa analogia entre a saúde e empresa, empresários, para que a gente possa tirar uma lição de tudo isso, né? Como é trabalhar sobre essa pressão, sobre uma vida que está na sua mão, você tem que tomar decisões rápidas, você tem que ter um cuidado, você tem que ter uma equipe, comandar uma equipe, porque sozinho Exato. talvez você não consiga fazer tudo junto. Como é essa parte de coordenar uma equipe, saber o que tem que fazer? Como é isso para você? Como foi esse desafio? É igual o médico na emergência, o emergencista, o médico que está atuando como emergencista, ele é o líder da equipe. Né? Em teoria, ele é o que tem a maior experiência, e muitas vezes no serviço que ele está, tem mais 5, 6 médicos, só que ele que é usado como um recurso, como um staff ali que vão perguntar para ele. Né? Porque em teoria ele tem a maior experiência, em casos que mais graves vão levar até ele, ou vai direto para ele. E claro, você tem que coordenar uma equipe. Enfermeiro, técnico, farmacêutico. Então, muitas vezes depende de você, eles perguntam, e agora? Né? E igual como um empresário também, ele tem que coordenar uma empresa. Né? Vai ter funcionário, vai ter isso, vai ter aquilo, tem despesa, tem gasto, tem que ter controle de recursos, na emergência também tem controle de recursos, principalmente que é no trabalho no SUS, né? Não tem nenhum atendimento particular. De vez em quando no hospital, mas é a parte, mas a maior parte, 98% do meu atendimento é tudo SUS também. Então, querendo ou não, você tem que trabalhar com os recursos e ainda mais como disponíveis. gestor, no pronto atendimento, eu também sei, ó, esse medicamento custa tanto. A efetividade dele é igual a essa. Mas então por que a galera só faz essa? Se essa aqui é igual, o resultado vai ser. Ou nesse paciente não tem indicação de fazer o que é mais caro, tem indicação de fazer isso aqui que é um pouco mais barato e o efeito é melhor também. Então você tem que gerir isso também. Né? Isso depois que eu comecei essa parte de gestão também, eu comecei a perceber que, nossa, eu fazia atendimentos caros que não eram melhores do que o que eu faço hoje em dia, talvez mais barato. Isso para o empresário é sensacional. Você acredita que hoje tem muitos médicos que não são gestor? Eu não tenho nem dúvida quanto a isso. Na medicina de emergência, já traz um viés já que a maioria dos emergencistas vão virar gestores, porque precisa. Precisa de alguém para gerir um setor de emergência, e não tem. Na maioria dos lugares não existe um gestor Às vezes o cara é muito bom para fazer aquilo capacitado. lá, mas ele, quando parte, ele tem que gerir pessoas, gerir recursos. Ou ele coloca outro especialista que não é daquela área. Então fica um pouco mais difícil. Como é que ele vai gerir um setor de emergência se ele não é alguém que trabalha com emergência? Fica um pouco difícil. Ele foge da arcada dele. Igual um empresário, ele tem que saber como é que funciona a empresa dele. Ele não precisa ser o melhor da empresa dele, vamos dizer, em vendas. Mas ele tem que saber vender também. Sim. Ele tem que saber tática para vender e tem que proporcionar para a equipe dele o melhor para conseguir aquilo. Eu não vou fazer tudo na emergência. Na verdade, eu faço, vamos dizer, a menor parte. A maior parte mesmo na emergência minha é sentado. Tem que pensar essa medicação desse jeito, com esse jeito. Só que eu tenho que proporcionar para o meu enfermeiro, para o meu técnico, meu farmacêutico, qual que é o melhor que dá para fazer. Isso, vamos fazer isso? Você tem disponível? Então eu tenho que preparar sim e ele que vai fazer. Ele vai aplicar, muitas vezes também tem que ser alguns procedimentos, sim, mas a maioria das partes é o técnico e o enfermeiro que vai fazer. Né? Então, assim, o líder não é o que mais faz, mas ele tem que gerir tudo isso. Mais pensa o que está cuidando. Porque, às vezes, o que acontece? O líder, o empreendedor, ele quer se fiar na operação. E ele fica lá querendo, no seu caso, do médico, né? Querendo fazer tudo e tal, tem tal, só que ele não tem tempo para pensar a melhor estratégia
Isso. para salvar aquela pessoa naquele momento. Você tem que ter uma estratégia, né? Porque você não sabe exatamente o que está acontecendo ali, como o paciente vai reagir. Então você tem que você monta uma estratégia, não, vamos fazer isso, tal procedimento, ou tal, né? E isso demanda uma habilidade, uma autoconfiança tremenda e muitas vezes intuição. Com certeza. Também, né? Uma vez eu vi, eu não lembro qual, se foi um podcast, ou foi durante minhas aulas no MBA também, que fala que assim, o líder não é o que faz tudo, mas é o que sabe delegar tudo. Uma boa empresa, o líder parece que é o que não faz nada. Mas não, ele está delegando, porque ele sabe, essa pessoa é melhor nisso. Então eu vou delegar para ela fazer isso. Essa pessoa é o melhor cameraman, vou delegar para ele fazer isso. Essa pessoa é o melhor contato ali entre pessoal, vou deixar para ela fazer isso, não comigo. Eu tenho dificuldade, às vezes, em gerir pessoas. Pô, tem uma pessoa na minha equipe que é muito bom nisso. Ela vai fazer, eu não tenho que fazer tudo. Tem que ser um caça-talento, né? Quase isso. Senão ele sobrecarrega e não atinge o resultado satisfatório. Ou às vezes até suficiente para aquilo. Tirando, não vou nem falar de um super resultado, algo assim. Que o mínimo tem que ser feito para conseguir chegar no máximo. Então isso ainda falta muito. Porque senão ele vai ser um líder pato, né? O pato com certeza. Não voa o pato faz tudo. O pato voa, o pato nada, o pato faz tudo. Porém, ele faz tudo meia boca. Ele voa mal, ele nada mal, ele é lento. E às vezes o líder ele quer ser pato e não pode, né? Tem que saber gerir. Tanto a empresa quanto igual um médico, ele tem que saber gerir até o plantão dele. Quem eu vou atender primeiro? Como que eu vou atender? Como é que está a quantidade de atendimento, vamos dizer, a qualidade. Se ele não gerir isso, ele vai se perder também. Ele vai ver que não tá, parece aquele plantão caótico, bagunçado. Um plantão movimentado não tem que ser bagunçado, caótico. Tem plantões que eu já fiz que foi, vamos dizer assim, um monte de pacientes, tudo grave, mas no final do dia eu falo, cara, foi tudo organizado, certinho, nada passou batido. Já teve plantão que eu atendi 3, 4 pacientes em 12 horas, assim, grave, mas foi um caos. A equipe despreparada, não foi bem gerenciada, não teve comunicação direta e indireta com a equipe. E às vezes um erro é fatal. Com certeza. Assim como pode ser fatal para uma empresa também. Um erro pode ser uma falência, pode ser um agravo muito grave ali para qualquer empresa. Você falou um negócio importante, a comunicação, né? Hoje, o maior problema das empresas hoje é comunicação. Porque às vezes a liderança ela toma as decisões, não comunica ou comunica de uma forma errada, e a informação não chega, aí um pensa que tem que fazer isso, outro pensa que fazer aquilo, e fica desorganizado o processo, e aí acaba tendo erros e talvez consequências graves. No seu setor, quando você está lá, como você enxerga isso? Essa gestão mais assim, como posso dizer, mais consultiva? Você que prepara essas pessoas, ou elas vêm formadas, mas o que você faz? Como é que você gera? Como é que é seu dia a dia assim? Isso, vamos dizer que seria quase uma rotina, né, que vai criando com o tempo, assim. Hoje em dia já fica um pouco medular, automático, né? Porque também entra essa parte da comunicação novamente. Eu gosto de chegar, saber com quem que eu estou trabalhando. Quem que é minha equipe hoje na sala de emergência? Quem que é minha equipe hoje no SAMU, aqui, o condutor, o enfermeiro? É o André, é o João, é o Samuel. Beleza, eu sou o Leonardo, tu vai trabalhar junto. Você já trabalha junto há um tempo, mesmo assim, vocês vão ficar aqui hoje? Vão. Beleza. Já sei quem que é cada um, cada função, já vai ajudar. Primeiro porque eu vou chamar pelo nome. André, eu preciso que você faça isso. Desse jeito, desse jeito. Eu vou fazer isso, desse jeito. Beleza? Beleza. É comunicação em alça fechada. Tem vários protocolos de emergência, a gente leva como isso. Tem estudo que comprova que tem melhor efetividade e melhor desfecho fazer isso. Isso, hoje em dia, eu levo muito também para minha vida. Quando eu preciso fazer alguma coisa ou pedir, eu pergunto, eu falo para você e espero você, responde para mim, você entendeu? Então, quem é para fazer isso? Então, beleza, agora vai fazer. Evita erros. Ficou mal conversado. Eu preciso que você faça uma publicação aqui da nossa empresa, tudo. Mas é sobre a venda ou sobre a compra desse produto? Não, é sobre a venda. Não, então beleza. Então é sobre a venda, eu vou fazer aqui sobre a venda. É sobre divulgar um produto novo. Mas é qual? É o verde ou o vermelho? Não, é o azul. Não, então beleza, vou fazer só do azul, os dois juntos. Tem que deixar mais claro. A comunicação, eu sou muito comunicativo. De maneira geral, eu gosto de deixar tudo muito claro. Eu tenho esse contato, tento ter com a equipe mais próximo também, até porque, até como gestor ali, o diretor, eu não quero ter a impressão que eu sou o chefe. Eu quero ser o líder. Eu não quero ser um chefe. Eu não mando em ninguém. Eu estou assumindo uma posição de liderança. Eu vou fazer vocês ir junto. A gente vai junto. Não é... Então, tá com dificuldade, né? Tá com dificuldade no atendimento? Tá bom, vamos lá ver o que pode ajudar junto com você. Eu não vou atender para você, você vai atender. Mas eu vou te ajudar. Porque no próximo você vai atender sozinho.
né? Então, eu não gosto dessa visão de chefe, o boss, assim, né? Mais do líder mesmo, que é muito mais efetivo, na minha opinião. É o que vai junto, né? Vai crescer, mas vão crescer junto. Também vou trabalhar junto com você e vou fazer isso. E muitas vezes falta isso em empresas também, né? A gente vê tem muito amigo que trabalha assim, pô, meu chefe, nossa, ele é assim, assim, assim. Fala, pô, mas vocês não conversam? Eu falo, não tem como conversar. É aquela figura do rei, assim, né? Não, ele é intocável. Ele entra ali, o que ele manda vai passar pro outro e vai chegar aqui. Não, mas ele não fala, não explica, não. Pô, daí é complicado também, né? Não, bacana. E falando mais um pouquinho de liderança, né? Como que a gente consegue liderar em momentos de caos? Porque parece que quando está tudo dando errado, está uma situação muito difícil e aí você precisa agir rápido e muitas vezes você não consegue se comunicar da maneira correta naquele momento, assim. Como é isso para você ali, nos momentos que você pega um caso grave e tem que fazer vários comandos, várias comunicações, tem que falar toda a mesma língua, eles precisam entender como você faz, como é que é isso? A preparação, na minha opinião, é o principal ponto, né? Um treino antes, como é que é? Assim, estudo, preparação contínua, né? A gente está agora também desenvolvendo cada vez mais um treinamento contínuo com todos os profissionais, principalmente para situações de emergência, né? Para todo mundo estar cada vez mais preparado. Nossa, mas faz muito tempo que eu não pego, nunca peguei um caso assim, mas eu já treinei. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20, 30 vezes. Quando pega, fica mais fácil. E o principal, que é o que eu vejo, igual eu falo, o líder da equipe, ele tem que ser centrado nisso. Às vezes tem situação que você fica, não chega, eu não falo desesperado, mas fala assim, ó, você pode fugir do controle. Está um pouco mais complexo do que eu posso imaginar. Por isso tem que ter pessoas junto que vão te apoiar nisso, né? Eu lembro de situação ali que foi uma criança, teve uma PCR que engasgou, teve hipóxia, então era jovem, de 6 anos, dava pra ver a mãe gritando, parou assim, a UPA, todo mundo, meu Deus, sei o quê. Gente, calma, vamos por calma. Eu peguei o enfermeiro mais experiente aí junto e falei, fica do meu lado, que eu preciso de você também do meu lado, porque senão eu vou ficar um pouco mais, eu sei o que eu vou fazer, mas eu preciso de alguém que fique comigo. Tá, isso não tá errado, tem que, mesmo como líder, eu falei, pô, eu preciso de alguém do meu lado, porque ele sei que ele vai me ajudar, ele vai me apoiar. Eu lembro que teve um momento que eu falei, cara, tá difícil, não sei se vai dar certo. Ele falou, não, você vai conseguir, isso é bom. E foi quando resolveu, conseguimos, voltou, foi até esse tempo atrás lá, tá super bem. Mas assim, eu lembro que depois, eu sempre faço um debriefing assim com a equipe. Eu falo, nossa, eu fiquei impressionado que você estava calmo o tempo todo. Tinha galera desesperada, tinha quase técnico chorando junto com a mãe. Eu falei, cara, não vai adiantar eu ficar... Eu falo isso muitas vezes com outras pessoas, eu falo assim, não vai mudar eu ficar preocupado, desesperado ou não? Não, às vezes só vai me atrapalhar. Então eu vou fazer o possível para não ficar. E eu passando isso, né, o líder passando isso, o gestor, o empresário, a equipe vai sentir. Mesmo em situação de carro, pô, tá numa puta crise, a empresa, tudo. Se o cara ficar todo dia chegando naquele desespero, aquele pilha de nervo, estresse, todo mundo vai refletir nisso, porque a maioria se baseia nele. Né? Ó, que a pessoa tem que estar... Claro que às vezes também você vai prejudicar a tua saúde mental com isso se você só fazer isso. Você tem que ter essa válvula de escape, também tem que se organizar. Mas quando você está preparado... Mas fora da empresa, ele tem que ter uma válvula fora, exato. Tem que ter algo que ele descarregue aquilo, mas sem que as pessoas ele pode mostrar, percebam. Eu estou preocupado, estamos com dificuldade, a gente vai dar um jeito. Né? Eu estou firme aqui junto, a gente vai conseguir. Você falou da saúde mental, né? Hoje a gente sabe que o excesso de trabalho, o excesso de cobrança, as mudanças é muito rápido, tudo é muito rápido hoje. A gente vê muitos empresários que estão tendo ataque cardíaco, estão tendo infarto, estão morrendo jovens, né? Estão obesos, são pessoas estressadas, pessoas também de carreira que também vivem estressadas, sob pressão do trabalho, muita cobrança, tem que ter alto desempenho toda hora. Você ali, o que você vê nas pessoas hoje, como elas se sentem nessa pressão? O que dá para que essas pessoas têm que fazer para ter um autocontrole, para poder ter essa válvula de escape, para poder a saúde dela não ser tão afetada assim com o dia a dia e o estresse? Como é que administra essa pressão? Igual eu sempre falo, né, que com grandes responsabilidades, né, com grandes cargos, vai ter grandes responsabilidades. Sendo um empresário, você vai ter mais responsabilidade também, você vai estressar. Falar que não, claro que vai. Não existe isso, né? Como líder, um chefe, qualquer coisa, você vai ter mais estresse? Provavelmente vai. Com certeza vai. Tem mais coisas que você fala, cara, isso não é meu problema, mas eu tenho que resolver. Né? Eu falo muitas vezes no meu trabalho como gestor, eu tenho que resolver o problema que não é meu, é dos outros. Eu tenho que resolver.
E você se estressa muito com isso. Isso não tem nem dúvida. Né? Você vai estressar. Por isso que, sim, você tem que também... Entra também na organização, eu falo assim, nisso. Né? Ainda mais essa parte de saúde mental hoje em dia está bem alta, né? Antigamente não ouvia falar muito disso. Não, o cara está estressado, ponto. Não, hoje em dia Como que a gente mantém a saúde mental? O que a gente tem que fazer? O principal também é se organizar para momentos que você não está fazendo aquela função, você não fazer aquela função. Tem gente que leva os problemas dele para casa. Ele leva para, sei lá, academia, ele leva para a igreja, ele leva para o churrasco de final de semana. Você vê que aquele cara ele sempre está pilhado. Ele, não, mas eu fui no churrasco, mas não adiantou nada. Sim, mas se for no churrasco, mas ficou o tempo todo ali vendo coisa que você já não vai adiantar fazer agora, não vai mudar, já planejou para fazer amanhã. Então tem que ter um momento de off, literalmente, tem que ter. Tem que desligar. Isso é normal, é do ser humano. Ele não pode ficar 24 por 7 dias ali naquilo, senão ele vai falhar. Porque é um desafio para empreendedor, né? É desligar. Porque Exato. empreendedor, a cabeça fica funcionando 24 ali, horas. Notificação, ele fica pensando, ele pensa. Mas tem que ter válvulas, assim. Você não precisa ser uma coisa que você desliga 100%, mas tem que ter válvulas de escape, tem que ter um alívio ali, porque a pressão precisa extravasar. Às vezes às vezes a pessoa, eu gosto de ficar com a minha família. Então, mas quando ficar com a tua família, fica com a sua família. Você pode ter certeza que aquela 1, 2, 3 horas, um dia que você tirou ali, vai render muito mais depois. A minha rotina também é quase contínua, não tem muito final de semana, dia, às vezes de madrugada liga, eu tenho que resolver coisa de noite, de dia, de tarde. Às vezes eu dou plantão à noite, às vezes também dou plantão durante o dia. Mas eu falo, cada 1, 2 meses eu tenho que tirar uns 3, 4 dias sem fazer uma rotina contínua, sair da rotina, né? Mas eu me organizo já para isso, para mim também não ficar, toda hora eu tenho que resolver um problema aqui no celular, tudo, já deixa eu organizar para, vou descansar, relaxar, né? Às vezes eu vou até para outra cidade para mim não nem pensar, não passar perto no hospital, do ponto de atendimento, para não ver, porque senão eu também fico pilhado, não tem como. É aprender a viver em compartimentos fechados, né? Se você está ali, foco total onde você está. Exato, e coisas também básicas, assim, às vezes durante a semana eu falo assim, foi estressante ontem, hoje assim, hoje final à tarde eu tenho um tempo livre, eu converso com a minha namorada ou alguém da minha família, só vamos sair comer um negócio junto, vamos ali para Perobal, que eu vou ter uma casa lá, fica lá 2, 3 horas, eu falo, cara, tô muito melhor agora, tô mais relaxado, tranquilo, consigo até focar melhor, tô mais clara a minha mente, para poder resolver o que eu preciso resolver. E geralmente, quando você sai do ambiente e você, vou viajar, vou pegar uma estrada, você já volta até com uma solução do problema, porque dá muito mais clareza para você às vezes, né? Então, ter essas válvulas de escape, ter um momento só para você, viver, fazer coisas que te dá prazer, porque aí a maioria dos empresários ou das pessoas que estão em transição de carreira, elas querem fazer muito. Quer fazer tudo de uma vez. Tudo de uma vez, quer antecipar 10 anos e um ano. Vira daí não faz tudo pela metade e não faz nada. O que me ajuda também muito, isso é mais pessoal. Eu faço tópicos do que eu tenho que fazer, até mesmo na minha mente. Eu tenho esse problema para resolver, tem uma planilha, tem um protocolo, tem que conversar com esses profissionais que deu um problema ali, eu tenho que estudar isso aqui dessa matéria minha que eu quero adiantar aqui. Beleza, mas o que é prioridade para você resolver agora? Isso. Então vou resolver isso. Resolvi isso, beleza, está resolvido. Agora eu vou resolver outra questão. Senão quando você pega para tudo ao mesmo tempo, não faz tudo pela metade, não faz nada, e na outra semana tem outras coisas para resolver, e não resolveu daquele dia, daquela semana, daquele momento. Então, não procrastinar, né, principalmente, mas sim organizar. Eu falo que organização, né? É o principal, porque ajuda, né? Você se organiza a tua mente. E uma coisa que eu sempre faço, e me ajudou muito, que eu sempre fui muito empreendedor, muito fazedor e tal, e eu era muito acelerado. E um dia eu ouvi que uma frase assim, olha, eu tinha muita preocupação com amanhã, o que vai acontecer, não vai acontecer. Você só pode mudar aquilo que está sob o seu controle. Exato. Aonde sua mão alcança, está no controle do outro, você não muda. Então, o que você faz? Abandona, deixa para lá. Você não tem que preocupar com aquilo, porque você não vai mudar. Né? Eu não tenho poder de mudar a taxa de juros do Brasil, por exemplo. Quem tem é o ministro lá, é o comitê. Como é que eu vou ficar sofrendo com aquilo, sendo que eu não tenho poder nenhum de mudar aquilo? Aí você desliga daquilo, foca naquilo que você pode fazer. A sua vida vai se tornando bem mais leve, você não vai se frustrar menos, porque se está no seu controle, só depende de você. Você que toma a decisão, você que faz. Se não está no seu controle, deixa de lado. Né? E hoje, muitas das pessoas elas não conseguem fazer isso. Elas querem resolver o problema do mundo. Né? O problema da cidade, o problema do estado, o problema do governo, o problema de tudo. E elas se desgastam e não vai mudar nada. Só cansa, fica um cansaço mental, fica uma pessoa frustrada, estressada e perde tempo. Né? Então, essa qualidade de tempo ela é importante. Porque o tempo eu acho que é a coisa mais preciosa que a gente tem hoje. Né?
É que não consegue comprar tempo, né? Vamos dizer que é uma coisa imensurável. Como você administra seu tempo fazendo tudo isso aqui? Não é fácil. Vamos Você dizer dorme? que, às vezes parece que você fala, nossa, faltam uns 2 dias essa semana para acabar. O que você faz para se organizar, administrar? Mas, Você falou que escreve mas os isso tópicos. eu faço tópicos, calendário, agendas, assim, planilha, vamos dizer assim, para tentar, mas sempre tem imprevisto, coisa que de última hora tem uma reunião, putz, beleza, tem que desmarcar, organizar coisa assim, para tentar. E o principal é ser o quanto mais efetivo durante o que está fazendo aquilo. Você fala, pô, eu tô aqui no plantão, eu tenho que resolver esse problema, eu vou resolver esse problema. Então eu vou dar o máximo ali naquele momento para resolver aquele problema. Eu vou resolver. Eu resolvi. Ok. Acabou. Tá resolvido. Agora eu vou fazer o resto. Então parece que assim eu consigo otimizar meu tempo. Né? Otimização do tempo. Ah, eu vou estudar? Então beleza. Então eu vou estudar essa matéria. Então eu não vou ficar resolvendo outra questão. Outras coisas, duas terminando coisas de ao montar mesmo a tempo. planilha que não vai montar agora ou não. Não, faz o que você está fazendo agora. Né? Porque senão você vai ver, passou 3 horas, nossa, eu estudei só metade do que eu precisava estudar, que eu pensei que ia demorar 1 hora. Ah, mas eu fiquei ali no celular, eu fiz aquilo lá junto. Então, o hiperfoco. Precisa ter hiperfoco. Basicamente isso, né? Desde que isso não prejudique você, o hiperfoco, na minha opinião, é super positivo, principalmente para quem é empresário assim, mas desde que não prejudique você, que seja um hiperfoco prejudicial, que você acaba deixando de lado coisas que não podem deixar de lado naquele momento. Né? Mas isso faz você se organizar melhor, né? Faz o teu tempo parecer que rende mais. Vamos dizer que você consegue dilatar o tempo ali teu de uma maneira geral. Porque com certeza a parte do tempo é o que pega muitas vezes. Fala, pô, se eu conseguisse, mas eu não tenho tempo, não consigo porque não dá tempo. Antes eu lembro que para me organizar para ir no banco, eu tinha que demorar 2 semanas. Nossa. Para poder tirar uma tarde livre para ir. E depois no tempo eu falei, cara, isso não existe, tá tudo errado, eu tô fazendo uma coisa errada. Preciso me organizar melhor. Não é possível que tá acontecendo isso. Hoje em dia eu sou muito mais organizado nesse ponto, né? E hoje em dia eu faço muito mais coisas também nesse ponto, né? Igual fala. Qual que é a importância de aprender a dizer não para você? Porque as pessoas devem consumir muito, né? Sim. Como é Antes eu tinha muito problema com isso, porque igual fala, a gente quer parecer que abraçar o mundo, né? Não, vou fazer, não, sim, vou fazer. Depois de um tempo a gente tem que perceber que isso vai ser vantajoso de maneira global, de maneira pessoal, até para outra pessoa e fazer aquilo para ela vai ajudar? Não, então não. E assim, não tem que se sentir culpado. O principal ponto do não, acredito que é isso que a gente tem, né? Todo mundo. Ah, eu falo, não, mas eu fiquei culpado. Eu falo, não, para tal pessoa. Né? É tudo. E a maioria das vezes, depois que eu comecei a mudar um pouco isso, eu falei, não vou fazer. Antes não é minha função tudo? isso, eu tenho outra coisa para resolver agora, depois eu vejo, mas não dá para fazer agora. Ó, tudo, mas eu não quero, tipo, não tenho interesse nisso nesse momento, né? Porque no começo você quer sempre mais, fazer tudo. Quando eu comecei assim, a maioria das vezes eu vejo a pessoa não fica chateada. Muitas das vezes ela, tá bom. Porque muitas das vezes ela já pede sabendo não. Igual hoje em dia, ela fala, o não eu já tenho, porque não? Muita gente pensa assim mesmo. Uhum. Então eu falo, ele vai falar não, beleza. Tem vezes que nem insiste mais assim. E isso começou a me consumir menos depois. Eu vi que eu fiquei até mais aliviado muitas vezes de falar não do que se eu falasse sim. Pegasse uma responsabilidade que não era minha, que eu não tinha que resolver, e muitas vezes eu não sabia resolver aquilo mesmo, à toa. Assim, que não trazia vantagem para mim, não trazia vantagem para o meu empreendimento, para a minha empresa, para o meu trabalho, e não trazia vantagens para a pessoa também, não seja o paciente, o seu cliente, algo assim. Então, eu via que não fazia sentido muito dessas coisas que eu fazia antes. Tem uma frasezinha que eu sempre vejo no Instagram, que é assim, se não dá lucro, se não traz paz, cai fora. Diga não aceite. Se não vai te dar lucro, não vai te trazer paz, cai fora. Né? E hoje, o dizer não é muito difícil. Tem pessoas que não sabem dizer não. E isso vai consumindo tempo, ela vai assumindo, igual você falou, responsabilidades que não é dela, e ela assume para ela pega a dor do outro e segura para ela, e ela fica carregando aquele monte de coisa nas costas. Né? Então, as pessoas vão carregando aqueles monte de coisa, e chega um momento que ela cansa, porque você carregar uma pedra que não é sua, o seu corpo não está preparado para carregar a pedra do outro, ele está preparado para carregar as suas pedras. E aí ele vai jogando daquelas pedras, ele vai ficando pesado. A hora que ele vê, ele está com um monte de problema, ele está procrastinando, está ineficiente, vai estar cansado e sem resultado. Exato. E por coisas que ele não precisava estar fazendo. Que ele não precisava estar fazendo. Né? Então é muito importante aprender a dizer não, né? Com certeza. Não, legal. Você poderia compartilhar comigo assim algumas lições
de vida que você, no decorrer da sua carreira, que você aprendeu que mudou você com alguma situação, alguma coisa assim que te impactou e causou algo positivo na sua vida? Podia contar alguma história, um fato assim? Ó, mais uma vez eu falo assim, das coisas que eu percebo, né, e percebi ao longo, assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Vamos dizer, quanto mais preparado eu tô, parece que tenho mais sorte. Depois você percebe que não é bem sorte, é que realmente você está mais preparado. A situação fica mais sob controle. Então, de maneira geral, eu acho que isso é sensacional. Quando eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, quanto mais preparado eu tô, parece que mais sob controle, parece que é ter mais sorte. Eu estou preparado para isso, daí as coisas vão ficando, parece que mais fáceis de maneira geral. Né? Isso eu vejo que eu aprendi com o tempo, porque antes eu não pensava assim, vamos dizer. Mas principalmente da minha profissão, eu vi muitas vezes quão sensível é coisas que a gente não valoriza antes. Né? Assim, e igual fala, eu vi situações de pai, mãe, filho, filha, irmão ou irmã, sabe? Que você está até sentindo um sentimento de culpa ou algo assim. O problema não tem nada a ver com eles, da familiar dele que está naquela situação, tipo, terminal ali de vida, uma situação grave, um acidente grave. Às vezes a pessoa se colocou naquela situação, saiu bêbado, bateu tudo, mas a pessoa se coloca ali e você vê quão sensível é, né? Você começa a ver, pô, eu tô lidando com uma pessoa, né? E esse não é só uma pessoa, é um pai, é uma mãe, é um filho, é uma filha, né? Isso sensibiliza muito, que muitas vezes a gente acaba perdendo a sensibilidade. Você começa, parece que não sente tanto. A primeira vez que eu perdi um paciente, quando eu perdi um paciente, vamos dizer, hoje em dia, muda, claro que muda, porque você fica menos sensível com isso com o tempo. Né? Mas muitas vezes eu faço essa auto-reflexão comigo, eu falo, pô, independente, era um idoso com múltiplas comorbidades, era um caso que não tinha mais como reverter, tal, faleceu, mas, pô, ele era um vô de alguém, era um pai de alguém, era o esposo de alguém, né? E isso é outra coisa que a gente não consegue controlar. Né? Então, tem situações que a gente não controla, não tem o que fazer. Tem situações que, mesmo como médico, você também não controla, não depende de você. Tem situações que são realmente irreversíveis, mas tem situações que são reversíveis. E essas que você tem que batalhar até o fim. Né? Isso na vida também. Eu falo, tem situações que não adianta o que você vai fazer. Isso não vai mudar. Isso não acontece, não tem como. Então, não é que você vai deixar de lado, né? Mas você tem que ter ciência, ó, isso não vai adiantar. É uma situação delicada, é uma coisa complicada, mas isso não vai. Mas agora essa daqui eu consigo. Ou pelo menos eu consigo amenizar. Né? Não é porque não tem mais nada para fazer com o paciente que ele precisa sofrer. Né? Então, beleza, ele está em fase terminal, né? Não tem mais o que fazer, já, a família já está ciente também, todo mundo já está acordado. Mas eu vou dar conforto para ele. Então ele vai ter, vamos dizer, um final de vida digno, conforto, com qualidade, mesmo ele não sendo extremamente limitado, mas ele vai ter conforto. Então, pelo menos isso eu sei que isso eu posso fazer por ele. Então, vou fazer da melhor maneira. Né? Então, igual eu já vi lá de casa que, e isso eu vi pessoalmente já também, que muitas vezes numa sala de emergência, numa UTI, eu vi muitas mais promessas e orações sinceras do que às vezes você vê tipo numa igreja, ou algo assim, porque ele está numa situação extremamente delicada. Né? O ser humano, quando ele sensibiliza ao ponto dele falar não sei mais o que fazer, ele vira na essência, né? Então você vê assim aquele cara que você conhecia muitas vezes de outras coisas assim, fala esse cara é tipo um monstro, totalmente insensível, desesperado, em pranto assim, falando, cara, não tem mais o que fazer. Quando vai comunicar um áudio de uma pessoa tipo, que você vê que putz, tinham tudo pela frente, mas aconteceu essa fatalidade, você vê a desestruturação inteira de uma pessoa, de uma família, e você fala, cara, às vezes você se sente até incapaz, né? Você fala, isso não cabe mais a mim resolver, mas, pô, isso é foda. E tem que aprender a lidar com isso. Então, assim, as frustrações, não só um médico, né? Igual você fala, do empresário. Vai ter situação que ele vai ter que tomar situações muito difíceis. Notícias difíceis para a empresa, para o sócio. Decisões difíceis. Né? E coisas que não são boas. Ou pelo menos que ninguém vai ver como uma coisa boa, que não é mesmo boa. É uma coisa muito triste. Vai ter que demitir tal pessoa, sei lá, vai ter que cortar isso daqui por causa de um objetivo maior. Voltando agora para uma coisa mais lucrativa ali, vamos colocar, de empresário. Então, mas você tem que estar ciente, ó. Isso realmente não dá mais para resolver essa solução, essa situação. Mas agora a gente precisa também tocar para frente. Então, essa decisão foi tomada ou aconteceu isso. Né? É ruim? É péssimo? É. Tem momentos que precisa ser um pouco mais frio, né? Isso, mas a gente tem que reestruturar. Tem que reerguer de novo, né? Porque tem mais pessoas, mais situações, mais funcionários, mais planejamentos que dependem que isso continue. Então não pode ser uma coisa que vai estragar o resto, né?
Não é uma situação ruim que vai estragar o resto das coisas boas que você pode fazer ainda. Não é um paciente, vamos dizer, de 10 que estão numa UTI que faleceu, que vai estragar o atendimento dos outros 9 que está precisando ainda de você. Né? Então, eu aprendi muito a lidar com essas situações também. Não é todo atendimento, perca, não é todo atendimento que a gente resolve. Aprender a perder também, né? Tem vezes que, igual a gente fala, nem sempre a gente vence. Tem vezes que chega uma situação que se faz tudo e não dá certo. Não resolve. Teve alguma situação que você falou assim, cara, não vou conseguir. E aí, de repente, deu certo, voltou, você falou, ufa, já aconteceu alguma situação assim ou não? Já teve. Você tentou de tudo, você foi. Algumas situações assim que chegou no momento que eu falei assim, olha, eu acho que não dá mais. O paciente estava parado, estava reanimando. E assim, eu falei, olha, eu acho que não vai dar, não vai. Assim, depois de um tempo, com experiência, você vai vendo assim que a partir de um certo momento, alguns sinais, você fala assim, eu acho que já não volta mais, não vai ter como salvar, né? Mas assim, mas até ainda mais um tanto tempo, mas esse daqui, isso aqui, ainda dá para fazer, que existe a possibilidade, é mínima, mas já tem sinais claros que não vai dar certo. E dá certo. Vamos dizer, nesse final, você fala, caralho, isso aqui eu não sei se foi um milagre, o que foi isso, queira quem acreditar no que for, mas fala assim, mas isso não estava mais sobre o meu poder fazer isso aqui, porque eu não conseguia mais. Você acredita em milagres, no sobrenatural, muitas vezes? Você que está ali, tem situações que você viu lá, cara... Olha, eu acredito. Eu acredito em Deus, né, principalmente. E já teve situações e casos que eu falei assim, olha, pela teoria, pela lógica, pela medicina, esse caso aqui não tem o que fazer. Tipo, não vai dar certo, sabe? Se acordar, algo assim, ou não vai acordar, ou vai ficar muita sequela disso. E assim, e no outro dia, ou na outra semana eu voltar e eu ficar assustado, assim. Eu falei, não é possível. Tipo, o cara andando, conversando, assim. Eu falei, cara, se ele também estava morto semana passada, agora você está aqui, tipo, bem, normal. Como assim? Eu falei assim, ó, cara, tem coisa que não explica, tem coisa que a medicina não explica. Tem, bastante. E o contrário também. Tipo assim, eu falei, cara, esse cara tá ótimo. E de repente, acontece uma coisa que imprevisível, que até você fala assim, não sei até agora o que aconteceu. E aí você faz tudo quando é tipo de exame, até perícia, que você fala, não tem explicação. Não era para ser, ou era para ser. Tem gente que pensa assim, né, o destino. Quando não é a hora, é a hora. Quando não é a hora, não esquece que não vai ser a hora. A gente sempre vai fazer o possível, né? E Deus, ele faz o impossível, né? Faz. Ele trabalha no impossível. E às vezes o cara tem o seu negócio, ele tá querendo desistir. Falou, agora eu vou falir, agora eu vou quebrar, não tem jeito. E aí, do nada, quando o cara se entrega, ele para de querer lutar sozinho, parece que acontece alguma coisa e volta, fecha um contrato, um negócio, acontece alguma coisa. E muitas das pessoas desistem no meio do caminho. Acham, não vai dar certo, elas nem tentam, né? Exato. Às vezes vai ter médico que vai pensar lá assim, cara, isso aqui, baseado na medicina, não vai dar certo, não vou nem tentar, vou deixar morrer em paz aqui, né? E outros médicos vão até o final, né? Até ser a última, o suspiro, quando estiver respirando, eu tô ali firme, né? E acontece muito isso hoje, de muitos desistirem no meio do caminho, ou a medicina hoje. Como é que você vê a medicina no Brasil hoje, assim? Qual o nível que está a medicina? Quem me acompanha um pouco mais, assim, até na rede social, sabe que eu sou um crítico bem grande do ensino médico brasileiro, assim. Né? Tem bastante, já tem algumas até os stories, coisas assim que eu posto, comento, reposto. Eu sou um crítico um pouco até ferrenho quanto a isso, que eu acho muito ruim. O que você acha que poderia melhorar? Eu acho não acho ruim de maneira geral. Eu acho que tem muitos pontos que são muito ruins, sim, que não são englobados pela cadeira do MEC, nas cadeiras das escolas de medicina, que assim que eu falo, cara, esse cara vai fazer isso. E uma coisa é a medicina de emergência. É nova a medicina de emergência, então também tem esse viés, mas assim, todo mundo que forma, ou vai trabalhar no pronto-socorro, ou no pronto-atendimento, ou numa UBS. Sei lá, uns 5% no máximo vai estar direto num consultório, uma coisa assim. Né? E a maioria vai trabalhar no pronto-socorro ou num PS. Principalmente quem vai para residência também, especializar. Então, assim, e qual que é a qualidade de ensino que está dando na faculdade para ele estar preparado para trabalhar no setor emergencial, muitas vezes sozinho, e ter que lidar com o paciente grave ou crítico que chega lá? Qual que é a capacitação o cara está grave. Qual que é a capacitação que esse profissional está recebendo durante a faculdade para ele formar e no outro mês ele já está naquele setor atuando sozinho e fazendo isso? E sim, vidas literalmente dependendo dele. E ainda, de maneira geral, tem muitos lugares que são bons e que estão melhorando e muito. Tomara que melhore ainda muito mais. Né? Mas ainda fica muito assim, principalmente por questão
não vou falar de ego, mas não deixa de ser ego, né? Porque eu falo, isso é uma coisa que eu falo muito. O professor, a maioria das vezes, ele vai dar aula de um tema que ele sabe que os alunos vão gostar. Mas é um tema que só ele vê, porque ele é um super especialista. Ele tem 3 subespecialidades. Ele, vamos dizer, um exemplo, não estou falando nada disso, não é um exemplo que existe. Aí o cara é ortopedia, é médico, ele fez ortopedia, ele fez depois, sei lá, cirurgia da mão e se especializou em dedão. Ele vai lá dar uma aula de dedão. Top, os alunos ficam, caralho, esse cara é foda. Esse cara é muito bom. Porra, se eu quebrar, machucar, ver um dedão, eu quero com esse cara. O cara do dedão. Beleza, só que dessa turma de 100 alunos, quantos vão fazer essa especialização de dedão ou vão mexer com isso? 1 ou nenhum. Então, gente, foi boa a aula? Foi, ótimo. Mas precisava ficar uma aula inteira falando de dedão? Ou será que era melhor falar assim de um trauma de membro superior? Um trauma de mão, uma coisa mais global, que sim, todos vão ver bastante e vão saber resolver. Né? Então, muitas vezes ele fala coisa que é utópica, a subespecialidade dele, faz uma propaganda, até mesmo dele. Isso acontece muito. Uma propaganda dele ali. Ele se vende. Fala, mas o principal é isso, né? Ele protege também ali, vê que a proteção de mercado dele também na faculdade. Mas o cara tem que fazer tudo isso, pessoal, só para operar dedão, né? Nem vou fazer. Está protegendo o mercado dele. E o aluno sai de lá, beleza. Se ele vê um dedão, ele vai lembrar, mas ele vai ver isso uma vez durante 30 anos dele estar formado. Mas o braço toda semana chega para ele atender. Um braço quebrado, um braço machucado. E o cara deu uma pincelada por cima. O membro superior, se é assim, raio-x desse jeito. Estou dando exemplo, imobiliza, qualquer coisa faz isso. O dedão, ele explicou toda a cirurgia. Sabe, detalhe, a inervação, a vascularização. Pô, o braço tinha que fazer isso. O dedão dá uma pincelada. Dando um exemplo. Então, acontece muito isso na faculdade ainda. Eles ensinam o avançado, daí pincela o intermediário e, se der tempo, fala do básico. Que é o que tinha que ser o contrário. Esse é o contrário. Então, isso eu falo de maneira geral. Tem muitos outros críticos também que tem essa ideia e, de maneira geral, a gente vê isso. E você acredita que isso vai mudar, está mudando ou não? Ainda é um desafio? Isso é um desafio ainda, né? Por ter essa liberdade maior e mais críticos quanto a isso, já tem muito lugar que está mudando. Né? Eu já vejo, assim, até mesmo aqui, eu vejo, assim, em pouco tempo que tem a faculdade aqui em Umuarama, eu já vi que já tem muito professor que já está mudando até a metodologia de aula deles para isso. Isso, pô, tem que dar o principal que vai ver, as principais ocorrências que tem. Depois eu vou falar um pouco mais da parte avançada. Né? Mas tem um lugar que ainda não. Né? Tem um lugar que você tem esse classicismo, assim, que é aquele cara daquela aula, daquela matéria, e sempre a mesma aula, a mesma matéria do mesmo ano. Ele fala só disso. Então, fica aí na... Então, é o famoso, precisa fazer o básico bem feito, né? Exato. E aí, deve ser um desafio mesmo. A pessoa se forma, ela fica perdida, porque deve ser muito conteúdo, é muita coisa, né? E ela tem que escolher para onde vai seguir, um lado. A gente fala que hoje em dia a galera está formando especialista, não está formando médico. O cara já sai formado sabendo que quer fazer cirurgia do dedão. Mas ele estudou na faculdade pensando só nisso. Então, a aula de braço, a aula de abdômen, um exemplo assim mais grotesco, ele não dava muita bola, porque ele quer fazer só dedão. Daí, quando ele forma, ele vai fazer a especialidade. Só que enquanto ele está ali, ele vai trabalhar também, porque ele precisa de dinheiro, pagar as contas, pagar isso, aquilo. Só que ele vai ter que ver o abdômen. E ele não prestou tanta atenção. Antigamente não tinha isso. Antigamente o médico fazia tudo. Tudo. Era clínico geral Exato. Mesmo. Antigamente os caras... Primeiro que não tinha muitas opções. Então o cara tinha que saber fazer tudo e depois um ou outro especializava. Mas os caras formavam médico mesmo. Tipo, o cara formava e sabia operar. Cara, hoje em dia, o cara durante a faculdade inteira, tipo, pegou um acesso, vamos dizer. Tem um lugar que eu já ouvi falar, cara, como assim? Mas não teve nem aula prática disso? Eu falei, não. Eu falei, porra. E aí? Não, agora eu tô indo atrás. Eu falei, pelo menos você tá fazendo isso. Né? Então... E aí, às vezes, onde acontece muitos erros médicos, né? Sim, isso... Igual você falou, né? Tem o básico bem feito para depois ir para o intermediário, depois ir e é o que vai resolver. Né? A medicina não é a coisa mais complexa e menos o básico. Não, o que mais tem é o básico. Daí vai subindo a complexidade até chegar na coisa mais complexa. Né? É uma pirâmide. O básico vai ter mais, até chegar na um caso super raro, tudo ali, que não vai ver. Você vai ver ele na faculdade, é legal saber que existe, mas você nunca vai ver. Então, assim, na época da faculdade não tinha essa crítica também. Eu falo, e quem tem que criticar isso é quem está aprendendo. Quem está na faculdade, os alunos, de maneira geral, acadêmico, para depois o MEC tomar uma providência, a faculdade mudar. Tem lugar que já tem professor que vê isso. E é tanto que eu falo, tem muita coisa em medicina de emergência que é bacana, tudo é legal, mas vocês nunca vão fazer. Provavelmente, a não ser que vocês trabalhem só com isso. Mas, assim, saber conduzir uma parada cardíaca, você tem que saber todo mundo que você é médico.
Se um dia você estiver na rua com a sua tia, alguém parar e cair morto assim, a tua tia falar que você é médico, você vai ter que resolver, você não pode ir embora. E o que você vai fazer? Então, esse é o mínimo, né, para fazer. Então, isso eu comento bastante. Até eu tento passar isso para eles. Vocês têm que reclamar, cara. O bicho tem que ir atrás. É direito teu, você está aprendendo. Como é que você vai saber? Você não vai saber isso daqui. Então, tem muita coisa que eles perguntam. Falam, se quiser depois eu comento sobre isso com vocês, tudo. Mas vamos focar no que vocês precisam saber. Isso aqui não tem como formar sem saber. E tento focar, avaliar até mesmo isso. Que é o que eles não podem errar. Na medicina de emergência, no meu caso, outras áreas, deixo com os outros professores. A minha parte é essa daí. E quando você tá na prática, para ensinar fica mais fácil para você fazer, com certeza, ensinar aquilo que realmente precisa ser feito, né? Uhum. Não ficar enchendo linguiça, falando isso, teorias. Tem que ser prática baseada em evidência, né? Ainda igual outro erro muito grande na medicina, que tem a prática baseada em evidência, tem estudo, evidência que mostra que fazer isso é melhor e vai dar nesse resultado. E tem aquele lá que assim, sempre foi feito assim e vai ser assim. Mas não tem evidência. Não, mas aqui sempre fizeram assim. Todos os médicos fazem assim, falam, tá, mas eu não vou fazer assim. Porque não tem nenhum estudo que mostre que isso é efetivo. O desse daqui tem. Não, mas por que você vai fazer diferente? Porque esse daqui que é o certo. Entende? O certo é o certo mesmo, todo mundo fazendo errado. Uhum. E o errado é errado mesmo, todo mundo fazendo o certo. Então, tem que fazer ali. E isso é difícil. Isso é o principal ponto. Ainda tem muito esse empunho assim, sempre fizeram assim. Tá, por quê? Tem alguma evidência nisso? Não. Então, não vou fazer. Então você acredita que a medicina hoje no Brasil precisa evoluir bastante ainda? Ela é muito boa, não vou falar que não. É. De maneira geral, tipo, igual o SUS, tudo mais, assim, tem muito Como você vê profissional. o sistema de saúde hoje? Como assim? Desculpa, eu não entendi. Como você vê o sistema de saúde hoje no Brasil? O melhor sistema de saúde no mundo é do Brasil. Isso não tem como questionar. Todo mundo quer copiar, só que o SUS ele é impagável, né? Isso todo mundo sabe. Não tem como pagar o SUS. Não existe como. Principalmente, não vou entrar na parte política, principalmente por causa de desvios e tudo mais, mas o SUS é impagável. Ele é extremamente caro. Extremamente caro, mas ele dá acesso a tudo. Né? Dá acesso a tudo. Então, ele é ótimo. E os outros países... E eles falam assim, como vocês conseguem fazer? Todo mundo pergunta, como você consegue fazer isso? Não sei o quê. Dá acesso universal para todo mundo, cara, para todo mundo. Você vai nos Estados Unidos, lá a medicina é caríssima, né? Lá não tem esse negócio. Tem aqueles planos meio esquisitos, na Europa também. Lá você ficou doente, se for um brasileiro e ficou doente nos Estados Unidos, tá morto. Eu não sei que amigo meu comentou que foi pra lá, algum familiar dele, acho que quebrou o dedo. Cara, na outra semana chegou a conta, era tipo assim, $4.000. Isso, é um absurdo, um absurdo. Assim, ele falou, cara, como assim? Tipo assim, não, tem isso, tem aquilo, tudo vem anotado certinho, tem que pagar. Não tem jeito, tem que pagar. Os caras te buscam em casa, de ambulância, vai fazer um SAMU, assim, busca tudo, mas tudo é pago. Tudo é pago. Tudo é pago. Assim, é ótimo. Tem coisas que dá para melhorar? Sempre vai ter. Tem um monte de crítica? Tem. Mas eu sou defensor do SUS, 100%. Mas eu também sou aquela pessoa que fala assim, eu concordo tudo, mas o SUS não é de graça e ele é impagável. É caro demais. O SUS é muito caro, mas beleza, mas eu sou 100% defensor. De maneira alguma a privatização. Não existe isso, tá louco, tem que continuar. Mas tem que ser melhor gerido. Isso sim. Falta gestão, né? Absoluta. Fala assim, poderia ser melhor? Absurdamente melhor. Se tiver uma melhor gestão. Mas, infelizmente, toda sugestão é sua indicação. Então, a gente sabe que às vezes não funciona do mais capacitado. É do mais escolhido, né, ali. Então, isso é uma questão complicada. Em relação ao ensino médico, tem ensinos bons? Excelentes no Brasil. Também tem ensinos que são sucateados no Brasil. Você acha que deveria ter uma matéria de empreendedorismo ou de gestão Tem. mesmo dentro do curso? Tem, mas ela é horrível. É. Todo mundo que eu conversei até hoje, várias faculdades, fala, cara, a gente teve gestão assim, hospitalar, mas é voltado para gestão hospitalar ainda. Mas é muito superficial e principalmente a gestão de plantão, a gestão do profissional, até mesmo a questão da gestão financeira, eu acho assim, não tem. Gestão financeira, na minha opinião, tinha que ser grade de todos os cursos de matéria e de colégio. Ponto. Sim. Isso tinha que ser obrigado. Gestão financeira, empreendedorismo. Para criar empreendedores liderança. e gestores. A pessoa já saber lidar com dinheiro. Isso você não aprende. Eu fui aprender a lidar com dinheiro depois de 2 anos de formado. Eu estava recebendo dinheiro, eu falei, cara, eu preciso aprender a mexer com isso. Porque tá muito bagunçado. Eu fui atrás, fiz curso também, coisas para aprender como é que eu faço mexer com dinheiro. Como é que eu vou gerir meu tempo. Isso você não aprende na faculdade. E não aprende na escola. Infelizmente, na minha opinião. Então, tem, mas assim, precisava ser mais ou melhor.
Maravilha. Léo, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast. Quero agradecer sua presença aí, contribuiu bastante de entender todo esse mundo médico voltando para empreendedorismo, porque tudo está em volta de uma gestão, tudo está em volta de liderar pessoas, de tomar decisões, né, de saber dizer não, de estudar, de aprender, de ter desafios, né? Então, eu sei que não é nada fácil, mas não é impossível, né? Não é impossível fazer. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão te vendo. Nosso canal aqui, como eu disse, é voltado para empreendedorismo, pessoas que estão em transição de carreira. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Sua mensagem final aí. Primeiro, agradecer o convite, né? Super feliz de estar vindo, ainda mais um pouco diferente da área das pessoas que vêm e vão vir ainda. Mas voltado principalmente para essa área, assim, como eu lido com a emergência, né? O principal, né, de um empresário, de um administrador aí da sua empresa, é chegar no ponto de não ter que se tornar uma situação de emergência, a sua empresa, mas que você esteja preparado para isso, né? Agir de tal forma, então todo momento você está preparado para o pior. Assim você consegue sempre estar apto, né, de melhor maneira, tanto de gestão, tanto até financeira, todos os sentidos da sua empresa, para não precisar fazer aquela situação de emergência virar um caos. E se tiver, que seja organizado, né? Já esteja preparado. Ó, se acontecer isso, uma parada cardíaca, eu sei o que eu vou fazer, como vai fazer, quem vai fazer. Se acontecer de quebrar, não vender um produto, levar um golpe, acontecer algum problema, eu sei como vai fazer, o que vai fazer e o que vai fazer. E eu vou ficar tranquilo. Então a preparação, tanto mental, né, quanto organizacional, é o principal ponto que um empreendedor tem que ter, que eu faço isso na minha carreira. Eu vejo que dá para usar para outras coisas. Eu também tirei da minha parte profissional para pessoal isso, e eu falo, cara, eu me preparo para uma emergência, estou preparado. Muitas vezes não vai ter essa emergência, mas eu estou preparado. Eu sei o quem, o que, o como, o que eu posso, o que não posso. Começa a ficar mais tranquilo, vamos dizer isso, né? Porque você está preparado. Caramba, você falou uma frase aí que é sensacional. Esteja preparado para o pior. Quando você foca nisso, é zero problema. Porque você já está preparado. Você pensa na pior coisa que pode acontecer. O que de pior pode acontecer na situação? Isso. Quais as saídas que eu tenho? Quais as decisões que eu posso tomar para sair disso, para resolver esse problema? Isso. Está preparado. Você já fez uma trilha mental já tá ali, pronto. você já sabe o que fazer. E isso que você falou faz todo sentido. E a gente percebe que a maioria dos empreendedores ou das pessoas que estão em transição de carreira, elas não estão preparadas para o crescimento, não estão preparadas para faturar mais, não estão preparadas para vender mais, não estão preparadas. Aí a oportunidade vem e ela não sabe o que fazer com aquilo. Tem gente que não está preparada nem para o sucesso. Nem para o sucesso. Né? Elas devolvem e falam, Exato. Cara, não tô pronto. Né? Então, o fato de estar preparado é algo importantíssimo. É isso aí, gente. Chegamos ao final do nosso episódio. Essa é a nossa série voltada para empreendedores, pessoas que estão em transição de carreira, você que gosta desse meio empresarial, esse podcast é para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vai estar também no Spotify, no Pode Destravar. Lá no Spotify também você pode ouvir no seu carro. Quando você está vindo do trabalho, está viajando, você vai ouvindo todos os nossos podcasts. Toda segunda-feira nós lançamos um podcast novo, trazendo um conteúdo de qualidade para você. Então até a próxima, meu muito obrigado. Até mais.